Fala, senhoras e senhores, Bart falando, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Nesse vídeo, a gente vai usar o TypeFlow para poder criar aquela sequência de dominós onde um vai derrubando o outro, criando um efeito dominó. Então, vamos para o vídeo. Então, a gente está aqui no 3D Max. Primeiro, a gente vai criar um caminho, uma spline, para poder fazer os nossos dominós seguirem aí mais ou menos o desenho dessa spline. Então, vou criar aqui uma linha. Vamos colocar aqui um smooth. E a gente cria um desenhozinho aqui qualquer. Por exemplo, aqui tipo um B. Acho que já está bom. Acho que, de repente, essas curvas aqui muito fechadas podem dar algum probleminha de uma peça não derrubar a outra. Mas a gente vai ver aí o que vai acontecer. Vamos vir aqui e criar a nossa peça de dominó. Vamos botar aqui, vamos ver, vamos colocar aqui 0,8. Aqui a gente pode colocar 4 de repente e 6 de altura ou 7. Vamos ver como é que está ficando aqui nossa pecinha. Acho que está bom, né? Qualquer coisa a gente pode fazer aí um reajuste nela. Vamos colocar aqui o menor e vamos começar a nossa brincadeira. Vamos fazer aqui pela perspectiva mesmo, tirar esse grid horroroso e vamos criar o nosso TypeFlow. TypeFlow criado. Vamos fazer aquele passo básico. Vamos vir no Physics. Vamos ativar o CUDA e vamos aqui ter certeza que ele está ativado a gravidade e está ativado aqui colisão com o chão, para que as nossas peças não despenquem no ar. Então vamos abrir aqui o nosso editor. Vamos chegar aqui ele para o lado, colocar aqui um pouquinho menor e chegar a nossa curva aqui para a gente enxergar melhor. Então, beleza. Primeira coisa que a gente tem que fazer é criar as peças do nosso dominó. E como é que a gente vai fazer isso? A gente vai usar aqui o nosso Birth Spline. Vamos arrastar ele aqui para cima e vamos selecionar a nossa spline aqui do lado. Agora, vamos vir aqui no display, vamos colocar para ele mostrar geometria e vamos dar forma aqui às nossas peças. Como a gente vai fazer isso? Vamos usar aqui o tabzinho mesmo e vamos usar o nosso shape. Vou colocar o shape aqui para cima. Podemos deletar esses triângulos e vamos selecionar aqui nossa pecinha de dominó e adicionar ela aqui como a forma que a gente quer. Agora a gente volta aqui no nosso Birth Spline e a gente define a quantidade de peças na nossa spline aqui nesse percent, aqui nesse percentual. Então a gente vai baixar ele e a gente começa a ver ali as nossas peças. Vamos chegar aqui, botar outra visão. Acho que de repente aqui 0,4 já funcione, mas a gente pode reajustar isso aqui depois. E agora a gente vai usar um modificador chamado Fuse. Então a gente dá um Tab e vamos colocar aqui o nosso Fuse. O que o Fuse faz? Ele vai fundir as nossas partículas por aproximação. Ou seja, a gente tem aqui um raio e todas as partículas que estiverem dentro desse raio vão se fundir em uma partícula só. E isso vai fazer com que a gente possa controlar melhor a quantidade de peças que a gente vai ter no nosso dominó. Porque se a gente desativar o Fuse aqui, a gente vê que aqui a gente tem uma distribuição e chegando aqui no final da nossa curva, a gente tem uma distribuição mais densa, ou seja, as nossas peças estão mais grudadas. E o Fuse vai fazer com que a gente consiga controlar a distância dessas peças para que elas fiquem mais uniformes. Vou até aqui alterar um pouco a visão. E agora a gente ativa aqui o nosso Fuse e a gente vai descendo aqui esse raio até chegar na quantidade de partículas que a gente quer.
Acho que aqui 1.2 tá bom. Se não funcionar, a gente pode modificar depois. E agora, a gente vai colocar aqui rotation para poder colocar as nossas peças todas no sentido da nossa linha. Vamos trazer ele aqui para baixo. E em Random 3D, a gente vai selecionar esse Sibling Align. E aqui no nosso eixo X, a gente pode colocar as nossas peças de pé, colocando 90 graus. E aí, a gente já tem as peças do nosso dominó. Agora, a gente precisa jogar todas essas peças para um segundo evento. Então, a gente vai vir aqui e vai colocar o nosso send out. O send out ele não tem especificação nenhuma. Ele simplesmente pega tudo isso, um próximo evento, sem usar nenhuma especificação. Ele simplesmente pega e lança para um próximo evento. Vamos trocar aqui a cor, que a gente vê que está muito parecido. E a gente vai ver que automaticamente tudo que a gente criou aqui já está no nosso segundo evento. E agora a gente vai começar a atribuir física às nossas peças para a gente conseguir fazer o nosso efeito dominó. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é atribuir a física mesmo. Então, a gente vai usar o nosso modificador Physics Shape. A gente joga ele aqui e agora a gente já atribuiu física às nossas peças. E a gente precisa fazer com que essas peças elas tombem. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai pegar a nossa primeira peça, vai dar uma rotaçãozinha nela, para quando a gente simular, ela cair em cima da próxima e fazer o nosso efeito dominó. Se a gente quiser, a gente pode vir aqui no finalzinho e colocar esse display data. E ele vai mostrar algumas informações para a gente. Por exemplo, aqui a gente está com o Birth ID criado e a gente pode ver o ID de cada partícula que a gente criou aqui no TyFlow. No caso, a gente vai usar só a partícula 1. Então, não teria necessidade da gente colocar esse display data, mas caso você queira usar uma outra partícula ou de repente começar aqui na última e vir voltando, você coloca isso aqui para você identificar a exata partícula que você quer trabalhar. Eu vou deixar aqui ativado e a gente vai usar aqui um Property Test, que é um teste de propriedade. Vamos criar aqui um novo evento. E em cima desse Property Test, aqui em tipo, a gente vai colocar o nosso Birth ID, que é o ID de criação, né? O ID de nascimento das nossas partículas. E para configurar isso, a gente vai colocar aqui igual e a gente quer o nosso ID 1. Então, a gente vê aqui que o nosso ID 1 é o único que está nesse evento 3. Se aqui a gente usar, por exemplo, menor que 1 é 0, então ele não vai selecionar nada. Menor ou igual, a gente vai ter ali o 1, que é igual, e menor que 1 é 0, então a gente só mantém ali realmente a nossa primeira partícula selecionada. Se a gente usar o maior, a gente vai selecionar todas as outras partículas, menos a partícula 1. E não é isso que a gente quer. Igual ou maior, a gente vai selecionar tudo. E se a gente colocar não igual, a gente também seleciona tudo, menos a primeira. Então, aqui vocês podem deixar em menor ou igual, ou só em igual, que a gente seleciona ali a primeira partícula. Vamos vir aqui, vamos colocar um rotation. E em Random 3D, como a gente não quer uma rotação randômica, a gente vai colocar aqui World Space, que vai usar a rotação do mundo. E aqui em X, a gente pode girar um pouquinho a nossa peça. Vamos colocar aqui uns 30 graus. Virou para o outro lado, então a gente bota negativo e pode girar um pouquinho menos, de repente um menos 10. E agora a gente vai simular e ver o que acontece. E pronto, a gente pode ver aqui que as nossas peças de dominó, elas começam a cair, umas derrubando as outras. Beleza. Vamos voltar aqui para o 1. A gente teria que dar mais tempo aqui. A gente deixa o Ctrl e o Alt apertado. Se a gente usar o botão esquerdo, a gente mexe aqui no nosso frame de início, que a gente vai deixar aqui no 0 mesmo. E se a gente usar o botão direito, a gente mexe no nosso frame final,
Vamos colocar aqui, de repente, uns 250, a gente vê se já consegue simular tudo. E vamos lá para o final, para ver se a gente já consegue simular tudo. Bem, ainda não, vamos colocar mais frames e vamos lá para o último frame para calcular tudo. Agora sim a gente conseguiu simular, né? Vamos tirar aqui a marcação do nosso ID e vamos dar um play para ver como é que ficou. E esse é o nosso efeito dominó. Uma dica que eu posso dar para vocês é aqui no nosso primeiro evento. Eu fiz uma tentativa tentando atribuir a física já aqui no primeiro evento e depois criar só mais um evento para poder girar esse primeiro dominó. E ele tem muita dificuldade em derrubar as nossas peças. A maioria dos testes que eu fiz, ele não conseguiu derrubar as nossas peças. Ele simplesmente empurrou, mas a peça não caía. Então, a dica que eu deixo para vocês é usar de fato esse send out para criar um novo evento e atribuir a física. Porque se vocês tentarem fazer aqui tudo no mesmo evento, vai ter muita dificuldade em fazer essas peças caírem. E aí vocês perguntam: dá para melhorar? Dá para melhorar, dá para a gente fazer ainda aqui algum detalhezinho. Por exemplo, a gente pode pegar aqui o split, vamos jogar ele aqui, e vamos dizer que esse split vai selecionar 50% aqui dos nossos dominós. Vamos dar aqui botão direito, switch outside, e aqui ele joga a saída para o outro lado e a gente cria um novo evento. Bom, deixa eu voltar aqui para o frame 1 para ele não ficar calculando isso aqui toda hora. Então a gente vê aqui as pecinhas verdes, que são aqui a do nosso evento 4. E aí o que, que a gente pode fazer, por exemplo? A gente pode colocar aqui um teste de propriedade, e aí a gente vai, em cima desse teste de propriedade, criar um novo evento e vamos quebrar essas peças aqui quando elas caírem. Então a gente volta aqui um pouquinho, bota aqui o nosso Voronoi Fracture, e a gente vai dizer aqui no nosso teste de propriedade, a gente pode usar, por exemplo, spin, né, que é a rotação, e a gente vai dizer que aqui igual ou maior, quando nossas peças atingirem, por exemplo, 30 graus, elas vão quebrar. E vamos lá no nosso último frame e deixar ele calcular tudo isso. E vamos dar o play, e vocês podem ver que algumas peças, quando elas tombam, elas quebram. E esse é o nosso efeito dominó criado aqui no TaiFlow. Se vocês gostaram do vídeo e quiserem dar aquela moral para o amigo, vocês já sabem o que fazer e a gente se vê num próximo vídeo. Um abraço.